Aplauda o nome do nosso Deus. Aleluia. Queria convidar a igreja, nesse momento, está abrindo a Bíblia em João capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria te fazer uma pergunta para você refletir durante toda a nossa ministração, que é: onde você se vê daqui 2, 5 e 10 anos? Onde você se vê em um curto, médio e longo prazo? Onde você se vê? Nós vamos estar lendo João capítulo 4, começando no versículo 3, que diz assim: Assim deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Agora versículo 28, somente a parte A. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o seu povoado. Versículo 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram suas palavras e creram. Então disseram à mulher: Agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo Senhor se fazer presente em nosso meio, Pai. Nós te agradecemos porque nós já sentimos a Tua presença neste lugar, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso para com as nossas vidas, Pai. E nós pedimos que nesse momento o Senhor continue a falar em nossos corações. Continue derramando dessa graça e dessa glória que desce diretamente dos céus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, igreja. Bom, eu acredito que todo mundo aqui busca por um propósito na vida. E não só aqui, eu acredito que você também no seu dia a dia, eu no meu dia a dia, eu vejo muitas pessoas que buscam entender qual é o sentido da vida, buscam entender por que nós estamos aqui, buscam entender qual que é o meu papel no mundo. Será que eu nasci só por nascer? Ou eu nasci para alguma coisa nessa vida? E eu vou falar algo aqui que você já ouviu de muita gente, que você talvez esteja até cansado de ouvir, mas você vai ouvir de novo. Que é: Deus te criou com um propósito e Deus tem um chamado para a sua vida. Amém? Amém, igreja? Vocês creem nisso? Então, quando a gente olha na Bíblia, eu gosto muito da história aqui da mulher samaritana que nós lemos, porque a gente vê um exemplo disso aqui. A gente vê aqui uma mulher que ela não tinha um histórico muito legal. A gente vê uma mulher que a vida dela era um fracasso, que ela era rejeitada, mas nesse dia em específico, o encontro com Jesus muda toda a trajetória da vida dela. E isso ensina um negócio muito interessante pra gente,
que o chamado que Deus tem para a nossa vida, ele não depende de onde a gente veio e ele não depende do que a gente fez antes, mas ele depende da nossa resposta para Jesus. E a grande questão é, nós estamos dispostos a viver realmente esse chamado? O Senhor, ele nos chama. E isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. O Senhor nos chamou, amém? Só que entre o chamado e o cumprimento do propósito, existe um caminho a ser percorrido. Então, primeiro o Senhor te chama, eu tenho um chamado, eu entendo isso. O Senhor te chamou, você tem um chamado, você foi chamado para cumprir um propósito. Só que nesse meio tempo, entre o chamado e o cumprimento do propósito, tem algumas coisas que a gente precisa fazer e tem algumas coisas que a gente precisa se atentar. Então, entre o chamado e o cumprimento do propósito, nós precisamos caminhar em visão. Porque a visão, ela vai fornecer uma direção e a visão vai fornecer um significado para o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus, ele trabalhou na vida de grandes homens, entregando uma visão na mão deles. Quando a gente vê a história de Noé, o Senhor, ele chama Noé e diz, construa uma arca. O Senhor entregou uma visão bem estabelecida. Quando a gente vê a vida de Moisés, o Senhor olha para Moisés e diz, liberte o povo de Israel e conduza eles até a terra prometida. O Senhor entregou uma visão bem estabelecida na mão dele. Neemias, o Senhor chama Neemias com uma visão bem estabelecida. Reconstrua os muros de Jerusalém. Então, certo, eu entendi que entre o chamado e o propósito, eu preciso caminhar com uma visão. Mas o que é visão? E a gente vai discorrer rapidamente sobre alguns pontos para a gente entender o que é visão. O primeiro ponto é que a visão é uma convicção e não só um desejo. As pessoas que têm uma visão, elas vivem por aquilo. É tudo ou nada. São pessoas que você olha para ela e vê elas falando assim, eu vou construir aquilo que Deus me entregou, custe o que custar. É aquela pessoa que você vê assim, sangue no olho para poder fazer aquilo. Se eu não fizer aquilo, a minha vida não está valendo nada. São pessoas que dizem isso. E aqui eu já queria deixar uma pergunta para você. Qual convicção que você carrega? O que te move? O que te moveu até aqui? Por qual convicção que você está aqui? A visão, ela não é um desejo. Porque quantos desejos a gente já teve e deixou de ter na nossa vida? Por exemplo, quando a gente é criança, a gente começa a falar assim, não, quando eu crescer, eu vou ser policial. Aí passa um tempo, não, quando eu crescer eu vou ser médico. Passa um tempo, quando eu crescer eu vou ser isso. Quando eu crescer eu vou ser aquilo. São desejos. Desejos passam. A visão não é um desejo, a visão é uma convicção. A visão é algo que marca o nosso coração. O segundo ponto, a visão tem a capacidade de enxergar além do presente. Então, como eu sei que é uma visão? Quando eu estou conseguindo agir no presente, em cima de algo, mesmo que esse algo ainda não seja uma realidade. Então você começa a ter certas atitudes e você ainda não enxerga aquilo como uma realidade. O negócio ainda não está muito bem desenvolvido, mas você continua, porque a visão, ela vai te dar uma capacidade para enxergar além do que o que está acontecendo agora. E o terceiro ponto sobre o que é visão. A visão traz definições a respeito das suas prioridades e direções. Quando você começar a observar na sua vida e ver que para começar a cumprir o propósito que o Senhor tem para você, você precisa alterar algumas prioridades, você precisa alterar algumas direções da sua vida, é um forte sinal de que você está andando na visão de Deus. Lucas capítulo 9 vai nos dizer que certo homem chega e fala para o Senhor Jesus que seguiria ele aonde ele fosse. Mas Jesus responde que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Andar na visão que o Senhor tem para nós vai impactar diretamente na nossa direção e nas nossas prioridades. Sabe por quê, igreja? Porque a gente tem a tendência de querer viver no lugar mais cômodo, no lugar mais confortável para as nossas vidas. E muitas pessoas falam assim: não, eu vou seguir a Jesus, mas não querem renunciar a nada. A gente falou aqui sobre Moisés, lá em Hebreus capítulo 12, 24 ao 26, vai dizer assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Moisés, ele abriu mão dos prazeres do Egito para poder viver a visão que Deus tinha sobre a vida dele. Moisés, ele teve visão do que o Senhor queria fazer com o povo. E ele abre mão, ele não quis ficar preso aos prazeres, ele não quis ficar preso aos luxos. E eu pergunto para você, o que tem competido com a prioridade de Deus na sua vida? A visão, ela vai trazer definição a respeito da nossa prioridade e a respeito da nossa direção. Ainda em Lucas 9, um outro homem quer seguir Jesus, mas primeiro ele deseja enterrar o seu pai. E Jesus responde: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Algumas pessoas, elas querem seguir a Jesus, às vezes até tem um desejo no seu coração, mas começam a colocar algumas condições, começam a colocar algumas desculpas para adiar o propósito. Começam a dizer: Deus, eu vou fazer, mas primeiro eu preciso resolver isso. Eu vou fazer, eu estou aqui, eis-me aqui, mas primeiro eu tenho que ir ali. Como exemplo bíblico, a gente tem a vida de Gideão. Deus, ele chama Gideão para libertar Israel, mas Gideão, ele olha para dentro dele mesmo e ele fala: eu sou incapaz. Gideão, ele olha para a sua realidade e ele não acredita. Mas não é isso que Deus vê. Deus, ele não olhou para a realidade atual de Gideão. Deus, ele olhou para o que Gideão poderia se tornar. O que você tem adiado com relação ao propósito de Deus na sua vida? Outro ponto para nós entendermos o que é visão. A visão é aquilo que determina o seu final. Todos nós concordamos que tudo tem um começo, meio e fim, certo? Agora eu pergunto, o que define o seu fim? Talvez a gente olhe aqui, e fala assim: é a morte que vai definir o meu fim. Mas eu não estou falando aqui de forma física. Mas o que faz com que você chegue ao fim da sua vida e fala: eu terminei? O que define isso é a sua visão. O que define o fim da nossa vida é como nós terminamos a nossa visão. A visão, ela é tão séria que ela determina o nosso fim. Então eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um alvo. O objetivo da minha vida precisa ser construir aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E mediante a isso eu te faço uma outra pergunta. Qual que é a visão de Deus sobre você? A gente vai citar aqui agora alguns pontos sobre como descobrir a visão. Então eu entendi que eu tenho um chamado e que para cumprir o propósito eu preciso caminhar em visão. E eu entendi o que é uma visão. Mas como que eu vou descobrir a visão? Primeiro, a visão surge na intimidade com Deus. Sabe, igreja, não tem como simplesmente a gente criar uma visão do nada. Você não cria a visão, você descobre qual é a visão. Quem quer ter mais clareza sobre a visão de Deus na sua vida, não tem segredo. Você precisa aumentar o seu tempo de intimidade. A única maneira de descobrir qual a visão Deus tem para nós é aumentando o nosso tempo de intimidade com Ele. Sabe, tem gente que fala: eu quero viver a visão de Deus para minha vida. Aí você chega e fala assim: tá, mas você está buscando a Deus? Aí a pessoa: então, é meio difícil, né? A vida é meio corrida. Isso não tem lógica.
A conta não fecha no final. E sabe de uma coisa? Assim como a gente comentou aqui na semana passada sobre a mesa, o Senhor, Ele entrega coisas à mesa. Só que a mesa é o lugar dos íntimos. O Senhor, Ele entrega segredos profundos para os amigos mais íntimos dEle. Então não adianta você chegar aqui e falar assim: eu quero ser uma pessoa que vai ser portador de uma visão, que vai começar a impactar essa nação, se você não estiver fazendo nada para o Senhor. As coisas, elas não funcionam assim. Eu tenho que estar próxima do Senhor. Eu tenho que conhecer o coração do Senhor. Então o primeiro passo: aumente a sua intimidade com Deus. O segundo passo: a visão começa com um peso no seu coração. Mas como assim peso? De repente você está vivendo a sua vida e você começa a pensar assim: nossa, eu tenho tanto amor pelas pessoas que estão perdidas. Nossa, eu tenho tanto amor em tocar certo instrumento, é um negócio assim que não é de mim. Nossa, eu tenho tanto amor por crianças. Nossa, eu tenho tanto amor por isso, por aquilo. Você precisa abrir a sua mente e começar a prestar atenção. Porque o peso que você está recebendo, geralmente, ele está ligado à visão que Deus tem para a sua vida, para poder cumprir o seu propósito. E eu falo geralmente, porque se você não estiver cumprindo o passo anterior, que é aumentar a sua intimidade com Deus, talvez você pode se enganar. Porque se você tem algo dentro do seu coração que não foi gerado na intimidade, pode ser a sua alma falando mais alto. Então a gente precisa prestar muita atenção, porque primeiro a gente deve gerar a intimidade, aumentar a intimidade. E quando a gente está nesse lugar de intimidade, o Senhor começa a colocar um peso no nosso coração, fique atento, porque o Senhor pode estar te direcionando, amém? Um outro ponto: a visão sempre está envolvida com sacrifício e risco. Se você não está disposto a sacrificar, você não vai viver a visão. O nosso problema é querer viver sempre confortável. Então a gente tem um sonho de trabalhar, ganhar um salário ali que dê para nos manter, aposentar e sentar na frente da calçada para comer manga com sal. Isso é errado? Não é errado. Mas não exija viver o que grandes visionários vivem, se o caminho que você estiver percorrendo na sua vida for assim. Se a visão que você tem for assim. Quem constrói uma visão, irmãos, paga um preço absurdo por isso. Construir uma visão dói. E ultimamente a gente tem visto dentro das igrejas pessoas que querem construir uma visão sem pagar o preço. Pessoas que querem construir uma visão sem correr risco nenhum. Querem só viver no confortável. No momento em que começa a correr certo risco, dá um passo para trás e recua. Eu pergunto mais uma coisa para você nessa noite: qual o risco que você está disposto a correr? Será que você está disposto a até apostar a sua própria vida pela visão de Deus? Um outro ponto: a visão sempre estará alinhada ao propósito de Deus sobre a sua vida. Como a gente falou no início, a visão, ela é diferente de propósito, porque a visão é o caminho que eu vou percorrer para chegar até o propósito. Então, por exemplo, Deus, ele me chamou para ministrar dentro de hospitais. Dentro disso, eu preciso começar a fazer uma avaliação. O que eu preciso para realizar isso? Que tipo de documentação eu preciso ter para entrar nos hospitais? Com quem que eu preciso falar? Que equipe que eu preciso ter comigo? Porque às vezes eu não vou conseguir fazer tudo sozinha.
São estratégias que acompanham e contemplam a visão. A visão, ela sempre vai apontar para dentro do propósito, e a gente precisa sempre fazer certos questionamentos, como o que Deus me deu como propósito está alinhado com o que Deus me deu como visão? Nós precisamos fazer esses questionamentos. O que não pode acontecer na nossa vida é: eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, Deus me deu dons, Deus me deu talentos. E aí quando eu olho, o que eu estou vivendo hoje não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para minha vida. Eu olho e falo assim: ó, o Senhor me chamou para fazer isso, isso, isso. O meu propósito está aqui, mas o caminho que eu estou percorrendo está indo para lá. O propósito não está alinhado à visão. Isso não pode acontecer na nossa vida. A gente precisa estar muito atento. A gente precisa ter esse raciocínio atento. Qual a visão que Deus me deu para cumprir o propósito aqui nessa terra? E agora que a gente entendeu que eu tenho um chamado, eu entendi o que é visão, eu descobri como construir uma visão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, como construir a visão. O primeiro ponto é: transforme a visão em metas e estratégias. Quando eu aprendi sobre isso, parece que a minha cabeça ela explodiu assim. Foi muito incrível. Mas uma das maneiras da gente ter mais clareza das metas que o Senhor tem para a nossa vida é um negócio chamado engenharia reversa. Ou seja, você tem uma equação, você começa a fazer essa equação de trás para frente. A gente vai entender um pouquinho como que funciona. Então, por exemplo, eu tenho um chamado para pregar nas nações. Eu vou começar a fazer engenharia reversa. Eu começo a me perguntar: que nações? Quando eu sei que nação, eu me pergunto: eu vou pregar na igreja ou eu vou pregar na rua? Porque vai ter uma diferença no preparo meu. Depois que eu tenho essa resposta, eu vou me perguntar: qual que é a cultura do país? Depois que eu tenho essa resposta, eu vou perguntar: qual língua que eu preciso saber para poder adentrar nesse país? Depois eu me pergunto: qual estratégia que eu vou usar para adentrar nesse país? Quais recursos financeiros eu vou precisar? Lá eu vou trabalhar ou não? Se eu for trabalhar, qual formação que eu preciso ter? E assim eu chego nos dias de hoje. Se esse é o meu chamado e eu faço a engenharia reversa e eu chego em qual formação eu preciso ter, hoje eu vou caminhar para ter essa formação. Então, na nossa vida, a gente sempre precisa fazer engenharia reversa do propósito que o Senhor nos mostrou. E uma coisa que eu aprendi com isso e que foi muito impactante na minha vida, e eu queria compartilhar com a igreja, é: não viva apenas para sustentar a sua semana e não viva apenas para sustentar o seu mês. Comece a viver para sustentar o seu propósito. Eu vou repetir: não viva para sustentar a sua semana e não viva para sustentar o seu mês. Comece a viver para sustentar o seu propósito. Amém? Outro ponto: persevere ao longo da construção da visão. Toda visão vai enfrentar resistências e vai passar por provas. E quando a gente está falando que para construir a visão você precisa perseverar, você precisa começar a observar em quais áreas da sua vida o Senhor está pedindo para você perseverar. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que a gente se desviou da visão só quando a gente peca. Então eu estou ali seguindo um caminho e aí eu pequei, eu falo: nossa, eu me desviei ali do caminho da visão que o Senhor tem. Mas não, porque a gente pode estar andando fora da visão, achando que está dentro, quando Satanás ele começa a colocar dentro de nós um desânimo, quando Satanás começa a colocar na nossa cabeça uma desmotivação com relação àquele caminho. Então você ainda está percorrendo aquele caminho, mas o seu coração não está mais ali. Você ainda está percorrendo aquele caminho, mas dentro de você fala: nossa, eu estou tão cansado disso aqui. Eu estou tão cansado de estar percorrendo isso aqui.
Então, você não sai da sua visão só quando você peca. Mas quando você abre brechas para Satanás começar a colocar desânimo e cansaço dentro do seu coração. Olha para dentro de você e pergunta: qual que é a motivação para cumprir o propósito que o Senhor colocou sobre a sua vida? Certa vez eu vi um exemplo muito legal. Eu até compartilhei em um dos cultos de mulheres. Mas quando o Senhor ele nos entrega uma visão, que é o caminho que a gente precisa percorrer, é como se Ele entregasse um farolete nas nossas mãos e colocasse a gente numa rua escura. E aí quando a gente liga esse farolete, ele vai iluminar cerca de 1 metro na nossa frente. E aí o Senhor fala assim: continue a andar. E você fala: Deus, mas eu só estou vendo 1 metro na minha frente. E ele fala: continue a andar. Deus, eu não vou andar porque eu só estou vendo 1 metro na minha frente. O que tem depois? Mas o que a gente precisa entender é que à medida que a gente anda, o farolete ele nos acompanha. Então mesmo que eu não enxergue lá no final, o Senhor sempre vai trazer clareza no momento. Amém? Eu já queria convidar o louvor. Outro ponto: continue a missão através do legado. E eu queria te fazer uma pergunta: qual que é o fim daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? O que vai acontecer com o que o Senhor colocou nas suas mãos quando você não estiver mais fazendo isso? O que vai acontecer? Eu tenho uma coisa para te dizer: o que Deus colocou nas suas mãos não é para terminar nas suas mãos. Ou você planta, ou você rega, ou você colhe. Lá em João capítulo 4, do 34 ao 38, vai nos dizer isso. Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Ou você planta, ou você rega, ou você colhe. Mas no mundo espiritual, as 3 coisas, elas nunca acontecem numa mesma geração. Então, uma coisa importante para nós entendermos é que é necessário que a gente construa um legado. E com isso aqui, eu quero que você reflita na pergunta que eu fiz lá no começo. A primeira pergunta: o que você tem planejado para o seu futuro? Daqui 2, 5 e 10 anos, o que você tem planejado condiz com o propósito que o Senhor colocou sobre a sua vida? Se condiz, você está disposto a seguir fielmente o caminho da visão para não só atingir o propósito, mas também para deixar um legado aqui nessa terra? Sabe, não basta só eu falar que eu fiz, e não basta quando acaba só em mim. E sabe uma coisa muito interessante nisso? É na passagem em que Jesus é batizado por João Batista. Jesus era Deus. Jesus era o cara. Jesus era o mais novo. Jesus ele tinha vindo depois. E aqui existe uma simbologia muito interessante de 2 gerações. A geração que começou primeiro e a geração que está vindo atrás. Então Jesus chega, Jesus que era maior que João Batista, Jesus que era mais sábio que João Batista, Jesus que tinha um ministério muito maior, ele chega, vira para João Batista e fala assim: João Batista, eu preciso ser batizado por você. Naquele momento, João Batista sabia quem Jesus era, e ele olha e fala assim: você tá louco? Sou eu quem tenho que ser batizado por você. E aí Jesus fala para ele o que, igreja? É necessário que seja assim. É como se Jesus estivesse falando para João Batista: eu me submeto a quem você é.
Preste atenção, Jesus que veio depois, Jesus a geração mais nova. Mas Jesus nos ensina para a geração mais nova que a gente precisa se submeter a quem veio antes. Sabe, alguns jovens começam a falar assim: eu sei todas as coisas, mas sou eu quem faço acontecer. Mas você precisa se submeter a quem veio antes de você, porque você sabe sim muitas coisas, mas muitas vezes falta sabedoria, porque a gente precisa honrar quem veio primeiro, porque o fruto que a gente está colhendo no Evangelho hoje, foram eles lá atrás quem plantaram. Então Jesus se submete a João Batista. Mas uma coisa muito interessante é que no ato do batismo, vamos conjecturar aqui, Jesus se submete, João Batista abaixa ele, mas logo em seguida João Batista o levanta. Então, enquanto a geração mais nova tem que honrar a geração anterior tem o papel de levantar a geração mais nova para impulsionar o cumprimento do propósito do Senhor. E sabe o que eu aprendo com isso daqui? Que o Senhor, Ele se agrada com transições geracionais. De nada vale o que você está fazendo hoje se você não deixar um legado. O que o Senhor tem pedido para você? A palavra ainda vai nos dizer em Lucas 9, 61 e 62, que um terceiro homem quer seguir Jesus, mas ele deseja antes se despedir da sua família. Jesus olha para ele e fala que quem olha para trás não está apto para o reino. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque se a gente olha para trás, a gente perde a visão. O que você tem feito com o que o Senhor tem pedido para você? Será que você tem avançado na visão, ou você ainda está preso no que aconteceu lá atrás? O que você tem feito com o que o Senhor colocou nas suas mãos? João 6 vai nos mostrar a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Nessa passagem, como é de conhecimento de todos os irmãos, Jesus pede naquele momento para que as pessoas trouxessem o que elas tinham. Jesus em momento algum falou: se você tem condição de alimentar a multidão, me traga o que você tem. Não, Jesus falou: me traga o que você tem, porque depois eu faço. E aquele menino fez exatamente o que Jesus ordenou. Aquele menino vai até Jesus com 4 pães e 2 peixes. Só isso. Humanamente pouco, mas para Jesus aquilo foi o suficiente, porque aquele menino entregou o que ele tinha. E lembra da passagem que nós lemos no início da mulher samaritana? Quando eu escrevi essa mensagem, Deus, Ele falou muito comigo nessa passagem. E o Senhor, Ele começou a me perguntar: Ana, qual que era o propósito da vida da mulher? E eu pergunto para você nessa noite: qual que era o propósito de vida daquela mulher samaritana? Enquanto eu me perguntava, eu comecei a dar várias respostas para o Senhor. O propósito dela era ter um encontro com o Senhor. O propósito dela era mudar a vida dela. Mas o propósito primordial da vida daquela mulher era buscar água, igreja. Quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, o propósito da mulher samaritana era buscar água. Quando a gente conjectura a história, aquela mulher acorda naquele dia, sabendo que ela precisava cumprir um propósito, buscar água. Então ela se levanta e ela começa a planejar para isso. Ela começa a juntar todas as coisas que ela precisava. Ela começa a se planejar no horário que ela iria para lá, porque ela não poderia ser vista junto com as outras, porque ela era rejeitada. E mesmo com todas as dificuldades, a mulher samaritana, ela não deixou de cumprir o propósito dela naquele dia. Ela seguiu a visão para que o propósito de buscar água fosse cumprido.
Se ela não segue o propósito de buscar água, um simples buscar água, a vida dela não seria transformada. E naquele dia o encontro com Jesus mudou tudo. Porque ali naquele poço, aquela mulher, ela foi chamada para algo maior. Ali naquele poço, ela não ia saciar só a sua sede física, mas naquele dia, ela encontrou a fonte de água viva. E como a gente conhece, depois que ela tem esse encontro com Jesus, a vida dela foi transformada. E quando nós falamos sobre legado, aquela mulher, ela não guardou para ela. Nós lemos no início em que ela espalhou pela cidade sobre aquele a quem ela havia conhecido. O que você tem feito com o que o Senhor entregou nas suas mãos? Sabe, talvez a única coisa que Deus está te pedindo é para você ir buscar água. E você não está vendo sentido nenhum nisso. Talvez Deus só está te pedindo para buscar água e você está negligenciando essa tarefa. Talvez o Senhor está só te pedindo para buscar água e você tem achado pouco demais. E por isso você está abandonando o caminho, você está abandonando a visão. Mas se você quer viver o propósito, você precisa caminhar em visão. Se você quer viver o propósito, você não tem que entender nada. Você precisa só começar a arrumar suas coisas e ir buscar água. Você precisa só começar a obedecer o Senhor. Feche seus olhos. Se estava eu quando um homem judeu. Comece a olhar para dentro da sua vida nesse momento e ver o que você tem negligenciado no caminho que o Senhor tem colocado para você. Comece a analisar as promessas que o Senhor um dia derramou sobre a sua vida. O Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Comece a analisar o caminho que você está percorrendo hoje. E assuma uma posição nessa noite. Se o Senhor estiver te chamando apenas para buscar água, se levante e vá. Porque no poço acontece milagre. No poço acontece transformação de vida. No poço o simples se torna pouco. No poço o simples se torna essencial. A fonte da vida que me encontrou és o